E aí, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje estar falando sobre como criar sua rotina de estudo, certo? Eu sei que esse é um ponto que para muitos de nós é um ponto muito difícil de a gente conseguir então estar utilizando dele, mas eu vou citar algumas dicas aí que vai ajudar demais nessa rotina, certo? Para você criar esse hábito de estar estudando com a frequência, certo? Então, roda a vinheta aí, que após a vinheta ela vem dica! Voltando então aqui, vamos direto ao assunto, certo? Primeiro ponto aí que eu vou dizer para vocês é que monte um cronograma realista de acordo com sua realidade, certo? Porque eu sou um pouco crítico a essa questão de cronogramas aí que pessoas distribuem na internet, vendem na internet, dizendo que tiraram 1000 utilizando aquele cronograma e coisas do tipo. Eu sou um pouco contra isso. Eu não estou aqui para dizer que esses cronogramas não vale a pena, certo? E não estou dizendo que a pessoa está mentindo, que tirou boas notas com aquele cronograma. Muito pelo contrário. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que muito provavelmente sua rotina não combina com a rotina daquela pessoa. E muitas pessoas às vezes, por quê? Muitas pessoas trabalham, muitas pessoas, no caso, têm família, têm filhos, têm esposa para dar atenção, têm namorada. Então, tudo isso aí vai depender da situação de cada um. Tem pessoas, às vezes, que precisam estar estudando nas madrugadas. Por quê? Porque a casa, durante o dia, tem muito barulho e ninguém sabe como era a rotina daquela pessoa em questão. Poderia ser que ela morasse num ambiente favorável ao estudo para ela. Pode ser no caso que ela não tivesse outras preocupações externas, não tivesse trabalho ou coisas relacionadas. Então, eu não tenho como colocar a rotina dessa pessoa e impor, dizer que vai ser a minha, porque cada um tem suas realidades diferentes. Então, quando você for montar seu cronograma de estudo, de rotina de dia a dia, tente montar com que ela caiba no seu dia a dia. Eu vejo também muitas pessoas, às vezes, quando vão montar a rotina, se for colocar lá na ponta do lápis, hora a hora, o dia dela, se tivesse 50 horas, ainda não daria para fazer a quantidade de coisas que ela quer. Por quê? Porque ela não criou um cronograma, uma rotina ali de acordo mesmo com a realidade dela. E sim, ela fantasiou algo achando que ia ser fácil. Mas não, temos que, no caso, ter os pés no chão, montar nosso cronograma de acordo com nossa realidade. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Vamos então agora para o segundo ponto. Estabeleça um local para estudar. Eu já falo isso com uma certa frequência. Por quê? Porque isso é essencial. Todos nós, para que nós consigamos ter um bom desempenho, é necessário que a gente tenha um local para estudo, certo? Você ali precisa estar sentado, bem concentrado e se dedicar ali ao estudo naquele ambiente, certo? Então, crie seu local, crie seu ambiente, deixe os livros próximos, seu material como lápis, como lapiseira ou qualquer coisa do tipo próximo para facilitar, no caso, o seu estudo mesmo. Porque vai lá você está estudando, utilizando a lapiseira, quando pensa que não, a borracha não está lá próximo. Você vai ter que sair para pegar a borracha, quando voltar já perdeu a concentração, lá vai mais ali 5, 10 minutos para voltar novamente aquele foco. Então estabeleça sempre um local para estudar. Terceiro ponto aí, mantenha horários fixos na sua agenda de estudo, certo? Se você vai estudar, mantenha como no caso um cronograma da aula na escola. Vamos supor que você no momento pode não estar estudando em casa devido à pandemia, pode estar estudando por videoaulas. Até mesmo essas aulas, elas são com horário marcado, certo? A mesma coisa você faz na sua rotina.
diz lá, olha, eu vou estudar das 7 horas da manhã até 11 horas. Esse é o meu horário de estudo, eu vou estudar nesse horário. Então, você tem aquele horário como obrigação para estar estudando para a prova, certo? Quarto ponto aí, evite distrações. Distrações do tipo celular, TV, diversas janelas no notebook, né? Quando a gente estamos mexendo, estudando no notebook, nós temos diversas janelas abertas. Quando pensa que não, lá vem uma notificação em uma das janelas, a gente perde aquele foco que a gente tinha ali naquele assunto e já vai olhar, no caso, para as notificações que apareceram, certo? Então, preste atenção, evite ao máximo essas distrações. Quinto ponto é que você precisa estar cuidando do seu corpo. Cuide do seu corpo tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque quando o seu corpo está funcionando bem, consequentemente, sua mente também vai estar funcionando bem. Então, pratique atividade física, se alimente bem, tenha descansos, certo? Tanto dormir quanto lazer mesmo, de ir a um cinema, de assistir uma série. Coloque isso na sua rotina, certo? Porque essas coisas vão ajudar demais o seu processo de estudo e de aprendizado. Sexto ponto, então, invista em diferentes métodos de estudo, certo? Temos diversos métodos de estudo aí. Um dos que eu mais utilizo e que eu gosto bastante é o método ou técnica de Pomodoro, certo? Eu vou deixar o link aqui no card desse método. Para mim, ele é muito eficiente, ele funciona muito para mim, certo? Pode ser que para você não funcione ou demore para você se adaptar a essa rotina, mas o que é que acontece? Você procura, no caso, um outro método. Por quê? Esse não será o primeiro nem o único método existente. Então você procura um outro método e vê qual melhor se adequa à sua situação. O sétimo ponto é que você sempre precisa estar separando tempo para revisões. Por quê? Somente dessa forma você vai estar evitando a curva de esquecimento, certo? Quem nunca já estudou um assunto e quando com um tempo depois vai pegar lá naquele assunto aí, caramba, eu estudei esse assunto mesmo? Aí você fica com aquilo na memória que, será que eu estudei? Aí você começa a ler o assunto novamente, rever ali os pontos, aí você, caramba, me lembrei agora. Por quê? Porque a gente entra na curva de esquecimento. De acordo com o tempo, o conteúdo que a gente estudou hoje, a gente vai esquecendo ao longo do tempo, certo? Então, é essencial que a gente esteja revisando com uma certa frequência. Um outro ponto aí é que você precisa estar definindo metas e objetivos muito claros, certo? Vamos supor, eu quero concluir um determinado assunto de física nessa semana. Eu vou lá, vou me dedicar para terminar esse assunto de física nessa semana. Eu quero resolver 10 questões de matemática nessa semana. Vou lá, me dedico e resolvo 10 questões de matemática nessa semana. Assim, eu estou citando aqui alguns exemplos, certo? Mas todo e qualquer meta e objetivo que você impôs para você, lá no seu planejamento, elas têm que ser bem claras, sem nenhuma distração no meio. Temos aí mais 2 pontos que são muito importantes também, que vai ajudar demais aí para você criar sua rotina de estudos. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Por que ativar o sininho de notificações? Porque sempre que eu estiver postando novidades aí, você vai estar por dentro, certo? Então, ativa o sininho e fica por dentro aí das novidades. Voltando aí para o 9º ponto, atualize sua rotina de estudos com certa frequência. Semana em semana, mês a mês. Então, você que vai definir qual o melhor tempo para você. Se é de semana em semana para você estar atualizando. Eu, particularmente, acho que o ideal é atualizar de semana em semana e, consequentemente,
refazer as metas dia a dia. De semana em semana faz uma atualização mais geral. Geralmente eu faço no final de semana, certo? Mas você pode escolher aí um dia. Isso não é obrigatório ser no final de semana. E dia a dia você vai conseguindo ali fazer ajustes dessa rotina de estudo. E o 10º e último ponto é: utilize a internet a seu favor, certo? Hoje em dia, nossas mídias sociais, temos diversas formas aí de estar aprendendo. Temos diversos canais no YouTube de todos os conteúdos: física, química, biologia, história, geografia, português, sociologia, filosofia, inglês, espanhol. Todos os assuntos aí estão disponíveis através de YouTube, certo? Tem diversos perfis aí no Instagram também que colocam informações relevantes aí para você que está fazendo o Enem, que vai fazer o Enem, que está se preparando para o Enem, certo? Então procure sempre acompanhar essas informações importantes e descarte aí ao máximo possível informações irrelevantes para você, certo? Para você e para o seu futuro. Então, utilize a internet com sabedoria ao seu favor. Então, coloca aí essas técnicas aí que eu falei, todos esses pontos que eu abordei em prática. Por quê? Porque só assim então você vai ter um melhor desempenho e, consequentemente, melhorar demais aí sua rotina de estudo, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos.